Falando a respeito dos pensamentos que nos adoecem, nós precisamos refletir novamente e de modo aprofundado sobre o planeta no qual vivemos, sobre os nossos, chamados por mim, sistemas que nos governam e que muitas vezes nos oprimem. E toda a opressão, obviamente, tende a causar desequilíbrios em nós, desajustes, revoltas, doenças, sofrimentos, não é? Quem fazem os sistemas são os seres humanos. E não é porque uma pessoa ocupa um cargo de relevância que esta pessoa é alguém moralizado, ético ou ética, que contém princípios, valores morais, humanos, a ponto de desejar de fato melhorar toda uma coletividade. Em breve nós vamos falar a respeito da estrutura das sombras ou das trevas nos bastidores da vida e que controlam objetiva e diretamente toda esta estrutura e as pessoas que compõem na Terra a estrutura que detém o poder dos sistemas que deveriam visar nos cuidar, nos promover saúde, educação, uma boa alimentação, enfim. É preciso que a gente raciocine a respeito, então, de como as coisas funcionam no nosso planeta a título de sociedade. Nós precisamos, ainda que a gente não deseje, nós precisamos nos interessar por alguns campos, porque eles nos sustentam a vida, ou deveriam sustentar de modo equilibrado, potencializando os nossos talentos, potencializando a nossa saúde. E o que eles fazem, na verdade, é nos manter adoecidos, através da chamada por mim, política do medo. Novamente nós vamos pontuá-la daqui a pouquinho. Então nós precisamos aprender a pensar a respeito, por exemplo, do nosso sistema alimentar, nosso sistema de saúde, educacional ou educativo, sobre o sistema financeiro, religioso, o sistema das mídias sociais, sistema político, principalmente cultural, porque estamos inseridos em todos eles. Vivemos para organizá-los, alimentá-los de certa forma e trazer lucros de diversas frentes para alguém ou alguéns ou poucos alguéns, não é? Estes alguéns são aqueles que estão no poder dos seus governos e que visam, ao contrário do que declaram, todos eles sem partidarismo algum e que visam nos manter cativos, adoecidos e sem nos dar a possibilidade de prosperarmos, de sermos abundantes em todas as frentes. Então a gente precisa entender esta estrutura que é bastante sombria e que nos assedia, que nos obsedia coletivamente de modo bastante direto. Joana de Ângeles, quando passamos pelos tipos de sofrimento, vai nos falar a respeito dos sofrimentos advindos das questões impermanentes da vida, que tudo muda e que a gente precisa aprender a olhar com maturidade para elas. O que eu quero dizer aqui é que, entendendo como os sistemas de poder, essa política do medo funciona, a gente, então, vai criando casca energética, consciencial, emocional para não se abalar tanto e para lutar por aquilo que é nosso. Mas a maioria de nós sofre por conta da nossa inserção, obviamente, nestes sistemas. Nós vemos, por exemplo, um sistema alimentar sendo divulgado, propagado, para que nós cada vez mais possamos consumir alimentos industrializados, porcarias, açúcares, guloseimas, as chamadas fast foods, né? As comidas lixo,
com o perdão do termo, mas assim é. E, inclusive, de modo bastante acessível, ou tendendo a ser acessível para a maioria das classes das pessoas. E há um propósito nisso. Porque uma pessoa que não se alimenta bem, que consome porcarias, que não tem acesso a uma alimentação natural, saudável, que inclusive é caríssima, se alguém pretende ou já pretende ser vegano, vegetariano, nós vamos gastar 3 vezes mais do que se não fôssemos ao consumirmos o que a terra dá, produz, não é? Então todo o sistema é pensado para nos manter adoecidos, nos alimentando mal. Né? O quilo da carne, o preço da dúzia de ovos, o preço do frango, enfim, sendo você vegetariano ou não, ou consumidor de carne. Mas, fato é, quem está com fome não pensa. Não há espaço para pensar, não há energia para pensar, não há força. A pessoa não consegue abrir a boca, não consegue se manter de pé. O cérebro vai definhando. O sistema endócrino não existe. Então, obviamente, uma pessoa que não se alimenta bem não tem saúde. Se uma pessoa não consegue pensar, ela não consegue aprender. E aí o sistema educacional também é feito não para nos analisar individualmente a título de quais são os nossos talentos. Isso desde o jardim de infância, do prezinho. Desde agora, as nomenclaturas mudaram, né? Mas do ensino elementar, fundamental, o ensino médio, faculdade, nós precisamos aprender sobre didáticas que estão muito bem formatadas para que a gente não se engane, não pense fora da caixinha. Ou para que a gente, então, através daquilo que a gente produziu, aprendeu, a gente se adeque aos sistemas que nos manipulam, sistemas de poder. Nós somos completamente dependentes do sistema financeiro. Nós ganhamos mal, não somos reconhecidos, nós temos um dos maiores sistemas de tributação, pagamento de impostos do mundo, não revertidos por os bens comuns para a saúde, para a educação, para a alimentação. Isso tudo é pensado, não se enganem. São obsessores inteligentíssimos, complexos, especialistas das trevas, magos trevosos, sim, que engendram estes sistemas para que a gente não seja absolutamente nada. E que doença que não advém aí? Que doença psíquica que não advém daí? Nós temos agora os sistemas das mídias sociais, uma enganação, vendendo felicidade, vendendo bem-estar, vendendo cultura, instigando em nós a necessidade de brilharmos, de sermos influenciadores. E eu detesto esse termo, não me chamem de influenciadora, muito menos de mestra ou de guru, eu falo bastante sobre isso. Celebridades do quê? E nós vemos por trás dessas pessoas consideradas celebridades que têm milhões de seguidores com as suas vidas devastadas por elas mesmas. Pessoas tóxicas, ignorantes, preconceituosas, violentas, que cometem crime, que roubam o dinheiro alheio. A luta por quem aparece mais, por quem divulga mais, por quem é mais feliz, os joguinhos eletrônicos nos alienando, atuando no nosso mecanismo cerebral, hormonal, de maneira tão devastadora quanto as drogas físicas, cocaína, crack, heroína, os ansiolíticos, que têm o seu propósito, antidepressivos, não é sobre isso que eu estou falando. Alimentando o vício, nós vemos crianças alienadas com o celular na mão, sem pegarem um livro, sem se interessarem. É a política do alheamento, do vício mesmo.
nenhum conteúdo cultural sendo produzido para edificação da alma, completamente diferente, se vocês tiverem curiosidade, do que acontece, por exemplo, no planeta Marte. Através do primeiro livro de Ramatiz, publicado em 1954, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz discorre a respeito dos sistemas de vida em Marte. Alimentar, educacional, político, cultural. E como tudo funciona lá para que o ser humano resplandeça, os seus talentos de alma sejam valorizados. Então, nós precisamos, parar de sermos alienados e também de incutir culpa apenas nos sistemas. Pode parecer dúbio o que eu estou falando, mas não, novamente nós temos ressonância com absolutamente tudo que acontece. Nós alimentamos estes sistemas desequilibrados e desequilibrantes. Nós alimentamos essa política do medo. Estamos conectados por conta dos nossos valores, princípios, jeito de pensar, modo de ser, configuração consciencial, obviamente. Então, nós precisamos entender como os sistemas nos obsidiam diretamente, porque é impossível não adoecer me preocupando. Os sistemas nos subjugam, nos querem manter pequenininhos. Você não pode ter muito dinheiro, você não pode ter saúde, você não pode usar sua inteligência, você não pode fugir do padrão do sistema, você tem que trabalhar assim, dessa forma, para alguém sempre, por exemplo. E aí isso se mistura com as nossas crenças, a gente se desvirtua e joga fora o nosso processo encarnatório. Então todos nós estamos sujeitos também a essa política do medo. E nós vamos nos obsediando através desses processos de autodestruição, autoboicote, crenças limitantes, por conta de não batermos de frente, de não questionarmos os sistemas. Eu não estou dizendo ser rebelde por ser rebelde, sair por aí enfrentando as situações, as coisas, os padrões. Não, o uso de inteligência, raciocinar onde eu me misturo. Onde eu sou também, enquanto paciente, vítima dos obsessores que engendram toda esta política do medo, causando sofrimento e causando frustração, não é? Estes sistemas nos frustram. E segundo a própria Joana, as frustrações são as causas da maioria das doenças também. A gente vai se frustrando, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não é para mim, olha, auto-boicote, não é? Então nós temos aí, ouso dizer, que 50% dos nossos problemas externos advém desta estrutura, e muitas pessoas vão nos chegar para atendimento desenergizadas, desesperançadas ou desesperançosas, cansadas, fatigadas, sendo obviamente, como nós todos, vítimas deste sistema de subjugação integral por conta dessas políticas. E então, muitos de nós, além dos nossos processos auto-obsessivos, que vão nos conectar a obsessores particulares, nós temos os obsessores coletivos dos sistemas, enviados por estes sistemas e pelos seus representantes. Então nós precisamos entender como é que os espíritos atuam sobre todos e também atuam sobre nós, os terapeutas. Este é um papo que a gente vai ter daqui a pouco a respeito do nosso papel. Mas por que eu desejo ser terapeuta? Será que eu, então, por exemplo, sendo vítima direta
do meu sistema próprio alimentar, educativo, financeiro, eu não vou buscar ser terapeuta para ter dinheiro? Sendo que eu não tenho nenhum talento para isso, eu não gosto da palavra talento para esta questão, mas enfim, nenhuma conexão mesmo de alma, nenhum desejo, eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar, não, eu vou porque eu preciso ganhar dinheiro, é a maneira mais fácil. Tive que deixar meu currículo de lado, na minha formação, mais para exatas, não para humanas. E aí, olha, o que me restou após pandemia, principalmente, vamos fazer um curso de radiestesia com pêndulo lá. Já ouvi muito isso. Pega o pêndulo, vamos fazer o pêndulo lá, no final de semana a gente cobra já R$200. Sem ter esta noção. Nós estamos servindo a estrutura das trevas. Certamente. Muitos de nós sem saber. Quantos não fazem isso porque têm filhos, têm pessoas doentes em casa, mas a maioria, esta é uma estatística dos espíritos para a gente, a maioria faz por irresponsabilidade. Procura ser terapeuta sem análise profunda destes cenários, dos sistemas que nos adoecem. Nós, terapeutas, cuidadores, médicos, somos seres humanos antes de qualquer rótulo. Então, que a gente possa refletir a respeito da política do medo que nos adoece. Em muitas ocasiões, basta a gente elucidar alguém sobre este cenário e a pessoa já desadoece, volta à saúde e fala, peraí, agora eu tô entendendo, comigo não. Entendi o mecanismo, não tem comida para eu não ter força para me educar, para eu não ter força para questionar e para me movimentar, opa! Todas as estruturas são feitas para nos adoecer. Para você adquirir uma casa, você, em determinadas regiões do país, tem que tirar do bolso pelo menos R$2 milhões. Que realidade é essa? Que sejam R$200 mil, não é a realidade de 80% da população brasileira e mesmo mundial, não se enganem. Vamos fazer uma pesquisa, como é o sistema de moradia em Londres, na Inglaterra, ou na França, ou em Dubai, ou no Japão. Os sistemas nos oprimem e a gente precisa aprender a pensar sobre a quem interessa nos manter doentes. E a gente vai olhar de frente para esta estrutura, porque interessa a alguém ou a alguéms. Assim como no núcleo familiar, Pai Bento solicitando aqui para eu trazer para o micro. Muitas vezes interessa a muitos familiares que uma pessoa permaneça doente, por uma série de razões. Aí é um papo terapêutico profundo, não é? Mas é. Interessa que a pessoa não expanda, que a pessoa fique em casa, que a pessoa não estude, não leia, não converse com outras pessoas. Interessa manter alguém na cama em estado depressivo. Para muitos familiares interessa. Mas voltando aqui para o macro, para os bastidores da realidade extrafísica, nós temos então, na base mesmo da estrutura que iremos observar daqui a pouco com maior abrangência, os obsessores de grupos e de pessoas influentes, para que elas sirvam aos seus sistemas no campo, então, olha, da educação, das finanças, das mídias, porque o maior número de pessoas pode ser influenciada por estas subcelebridades, essas pessoas que a gente elegeu não sei como e porquê, eu não elegi ninguém, né, como representante, como meu representante, a minha representante direta, para gerenciar cada um destes sistemas. Tanto é que todo o sistema de poder, em todo lugar ou na maioria do mundo, está nas mãos de um representante, não de uma coletividade. E aí, estes obsessores de pessoas, de grupos, nós estamos falando de sociedades, obviamente, né, influenciam as pessoas individualmente. Nós temos então os obsessores particulares agindo, é uma cadeia mesmo, uma pirâmide e toda uma estrutura de encostos perturbadores marginais que vão amando a serviço também
manipulados consciente ou inconscientemente por toda essa estrutura, vão tirando a nossa energia, nos vampirizando, sorvendo principalmente ectoplasma, a nossa energia vital, nosso fluido vital. Apenas os seres humanos possuem esta substância que vale ouro para os espíritos. Nós vamos entender numa aula específica sobre ectoplasma o porquê. Mas ectoplasma, então, serve para manutenção de processos de magia trevosa, pesada, serve para insuflar corpos astrais de espíritos trevosos, para mantê-los na forma perispiritual. Ectoplasma serve para a criação de determinados elementais artificiais, de aparelhos parasitas, estes recursos tecnológicos de altíssimo nível. Então, por estes seres maldosos, ectoplasma serve para nós no campo do bem, para desmanche de magia negativa, para recomposição de corpos astrais, para alimentar pessoas, para criação de formas positivas, enfim. Nós vemos então também, de modo adicional, a vampirização coletiva de emoções e de sentimentos discordantes. Gente, quando a gente usa o termo vampirização, os vampiros, os espíritos vampirizam não o sangue. Apesar de vampirizar o ectoplasma que se forma dentro das células, não é, no citoplasma, mas eles se abastecem do nosso psiquismo em desequilíbrio, da adrenalina do psiquismo, das nossas emoções e sentimentos desequilibrados, discordantes. Muitas vezes a gente olha e vê uma pessoa completamente sugada, a gente usa o termo uva passa, né? A pessoa não tem energia, não tem cor, muitas vezes magérrima, então não tem mais energia ali. Só que os espíritos vão sorvendo então aquilo que a pessoa produz a título de pensamento, que é o maior barato, fonte de adrenalina para eles. A melhor droga. Vão sorvendo e vão se alimentando, não é? Então, você doente serve para o sistema. Você produzindo pensamentos recorrentes, as monoideias, lembramos disso? De preocupação com alimentação, má alimentação, com o sistema educacional, estudar ou não consigo estudar, com o dinheiro principalmente, com relações amorosas também. Olha, nós vamos abastecendo toda uma estrutura composta por bilhões de espíritos que desejam nos manter doentes. Então nós vamos ver no nosso próximo encontro, no próximo pilar, de modo mais aprofundado, a quem interessa manter doentes, e nós vamos falar dos bastidores do astral que vão influenciar diretamente as nossas realidades individuais e coletivas aqui no campo físico e vão fazer com que todos nós, em alguma medida, de alguma forma, em algum momento, adoeçamos e procuremos os médicos, os terapeutas, os cuidadores do corpo físico e da alma, ou seja, nós que pretendemos ser e que já somos. Então nós vamos aí compondo o nosso olhar integral, a necessidade da visão integral, para que a gente consiga cuidar melhor uns dos outros, de maneira a ajudar a espiritualidade a nos ajudar ou a não ter mais trabalho, para que a gente não chegue mais adoecidos lá na dimensão astral, na nossa pátria correspondente, para que a gente viva melhor, antes de tudo aqui, a nossa vida, a nossa jornada, nos expandindo mesmo consciencialmente e sendo tão felizes quanto pudermos. Um grande beijo, até daqui a pouco.